Bom, eu sou Ari Ismael, para quem ainda não me conhece, eu sou médico já há 42 anos e trabalhei com a equipe que implantou o serviço do atendimento móvel de urgência em Araguaína. Tive a oportunidade de coordenar o serviço nos primeiros tempos. Hoje a gente vai participando dessa atividade do NEU, né, do Núcleo de Educação de Urgência do SAMU de Araguaína, a quem eu agradeço a oportunidade de poder trabalhar e de poder participar dessa parte de atualização, de educação continuada, que é extremamente importante e que as portarias sempre recomendam de que a gente esteja à disposição. Aliás, é um pré-requisito básico para todos os trabalhadores da área da urgência e emergência, do SAMU 92, é estarem disponíveis e participarem de atualizações para que possa se manter, né, na crista da onda, como se fala. E eu gostei do termo que o Danilo utilizou agora há pouco, que foi o passaporte. Então, a cada nova participação na educação continuada, nós ganhamos um passaporte a mais para continuar no nosso trabalho, porque a gente adquire ainda mais conhecimento, solidifica aqueles que a gente já tinha, e acompanha o processo evolutivo, porque nós que vemos periodicamente todos os protocolos, eles periodicamente estão sempre recebendo novas medidas, novas alternativas, novas regras em função das comprovações que um determinado protocolo sofre na medida que ele é implementado na nossa prática. Tem um microfone aí que está perturbando um pouco. Bom, nessa apresentação não há qualquer patrocínio, né, para essa apresentação, então nós não temos conflito de interesse nesse trabalho de hoje. É importante que a gente inicie falando sobre a legislação que rege toda essa atividade, e uma das mais importantes é a portaria número 814 do Gabinete do Ministro, datado, ele aborda a necessidade de estabelecer a primazia da coordenação da atenção pré-hospitalar móvel do SUS ao médico, uma vez que o nosso SAMU é medicalizado, diferente de outros serviços de urgência e emergência que existem no mundo. Então, ele criou a figura do médico, inclusive, receber a delegação do gestor local do SUS e estadual, em portaria publicada no Diário Oficial, reconhecendo que os médicos reguladores da instituição são autoridade sanitária pública, o que significa dizer que eles respondem pelo ordenamento, pela coordenação, o uso dos recursos envolvidos no atendimento das urgências e emergências, e as suas decisões devem ser cumpridas e respeitadas, porque, em princípio, elas são pautadas em cima de todos os protocolos e ela é respaldada pela legislação vigente no país. Essa mesma portaria, no seu artigo número 1, ela estabelece em forma de anexo um conceito, então, um conceito geral nos princípios e as diretrizes da regulação médica das urgências. É interessante que a gente tenha esses conhecimentos para que a gente esteja mais sintonizado no serviço, porque não é só saber questões técnicas, mas também conhecer isso da história e da legislação que é pertinente ao nosso serviço. Quando ele estabelece, então, a questão da regulação médica das urgências, é porque ele entende que há necessidade de ter um elemento ordenador e orientador do sistema de atenção integral às urgências, porque é esse elemento que vai estruturar a relação entre o fluxo dos pacientes no sistema, de tal forma que ele se torna uma porta aberta de comunicação com o público, ele fica à disposição, ele é o elemento que recebe todas as demandas críticas da emergência dentro do município, através, então, dos pedidos de socorros, que são recebidos pelo TARM e pelo médico regulador, devidamente avaliados e hierarquizados. Então, a figura do médico regulador
faz com que ele deva receber, né, todos os meios necessários, os recursos humanos, os equipamentos, para que ele possa exercer as funções dele, incluindo toda a gama de respostas pré-hospitalares previstas nas portarias, né? A porta de entrada das emergências com hierarquia resolutiva, previamente definida e pactuada, com atribuição formal de todas as responsabilidades. Inclui nisso tudo um sistema de telefonia importante, com linhas dedicadas, às quais o médico regulador vai fazer contato, tanto com o solicitante, com o paciente, com outros serviços de atenção à urgência e emergência, com as autoridades, para orientar alguma coisa ou para receber informações das condições das unidades pactuadas, relatar eventos e declarar situação de crise quando assim acontecer. Às vezes a gente fica com o sistema de telefonia que não nos atende efetivamente e eficazmente, e agora a gente criou um caminho diferente para os pacientes vítimas de AVE, para que eles possam estar sendo atendidos de maneira adequada dentro daquela janela de oportunidade. Nas atribuições da regulação médica, nós temos uma quantidade enorme de atribuições de extrema importância, tanto atribuições técnicas quanto atribuições de gestão, funções gestoras. Nas atribuições técnicas, certamente a mais importante, a mais exigida e a mais esperada pelo médico é que ele tenha capacidade de julgar, que ele tenha suficiente conhecimento para discernir, em cima das informações que ele vai receber pelo solicitante ou pelo próprio paciente, qual é o grau presumido de uma determinada urgência e qual a prioridade que aquilo deve receber da equipe do SAMU. Então, julgar e decidir sobre a gravidade presumida de um caso é certamente uma das funções, a função técnica, uma das mais importantes. Mas ele também tem função de monitorar, de orientar o atendimento na cena, orientar outros profissionais que atuam junto conosco, como a segurança, os bombeiros, militares, né? Também é função técnica do médico regulador fazer todo esse controle. É ele responsável por fazer o acionamento dos serviços de destino do paciente, informando não só que esse paciente está indo para lá, mas as condições que o paciente está indo, até mesmo sugerindo para quem vai acolher esse paciente o que ele eventualmente poderá necessitar para efetivamente atender ele de maneira mais adequada. Também das funções técnicas dele estabelecer e utilizar os protocolos de regulação de maneira rotineira e sempre sendo bastante criterioso na utilização desses protocolos. E uma das coisas, talvez, de maior importância é a relação que ele tem com todos os servidores, tanto na sala de regulação como no âmbito do SAMU, porque ele tem que estar atento às funções de todos para que nenhum sofra qualquer tipo de abalo durante o seu trabalho e tampouco ele ultrapasse ou perpasse função de outros colegas ou do próprio médico regulador. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas questões, porque, por vezes, as nossas relações de relacionamento com os colegas de trabalho podem deixar uma certa confusão entre a autoridade do médico regulador e a amizade e determinadas questões ficarem patinando durante o ambiente de trabalho. Né? Então, ele precisa ter essa atitude de ficar monitorando e de se postar como autoridade a quem todos devem responder por sua autoridade e respeitar as determinações que o médico regulador estabelece, porque todas elas estão já descritas nas portarias, muito bem estabelecidas pelos estudiosos, por quem estabeleceu todo o programa. É também função do médico regulador fazer o registro sistemático de todas as informações dos chamados que ele atende, né? E das missões que ele delega para as equipes fazerem os atendimentos, né? Seguindo os protocolos necessariamente para fazer tudo isso. Ele tem que saber com exatidão as capacidades e as habilidades das equipes que estão atuando naquele dia, para poder, inclusive, em determinadas situações,
orientar sobre medicação, sobre conduta, sobre comportamento da equipe, se deve a equipe deve recuar diante de uma suspeita que há insegurança na cena, coisa desse tipo. O médico regulador tem que estar sempre atento e sempre em contato e disponível às equipes para que ele possa não só ter ciência do que está acontecendo, mas assuma as suas funções de ser o responsável orientador pelas equipes. Como eu falei antes, um dos pré-requisitos para o médico regulador é que ele esteja sempre disponível e submeter-se às capacitações específicas, às habilitações formais para a função do médico regulador e do intervencionista. Deve participar dos programas de educação continuada com todas as suas tarefas, deve velar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar observem rigorosamente a questão ética do sigilo profissional. E, por vezes, a gente se pega comentando determinados casos, ainda que a gente não cite nomes, mas quando você fala num caso e cita o local, a hora, às vezes uma pessoa estranha ao nosso ambiente pode captar aquilo e entender que a gente está se referindo a um caso de maneira abertamente, identificando, às vezes, uma vítima. Então, temos que ter um cuidado extremo com esses comentários, porque isso interfere e diz respeito ao nosso sigilo ético, né, profissional da área da saúde, que todos nós devemos esse respeito. Dentro das atividades, das funções gestoras, logicamente que o médico regulador ele que vai decidir, então, quantas equipes ele vai demandar para uma determinada situação, se ele vai mandar alguma equipe ou se ele vai fazer somente uma orientação, ele que vai gerenciar a porta de entrada das emergências, caso, por exemplo, uma unidade móvel de um serviço privado tem a necessidade de transferir um paciente de um hospital privado para um setor público, essa unidade móvel tem que se reportar ao médico regulador, porque ele vai fazer a oficialização desse processo até que esse paciente possa, então, ser recebido no sistema público. Como disse anteriormente, o médico regulador ele vai decidir sobre o destino do paciente que é atendido, se ele vai para um hospital, se ele vai para uma UPA, se ele vai para um ambulatório, para uma unidade básica de saúde, enfim, tudo isso diz respeito às decisões gestoras do médico regulador. Então, ele tem que estar atento e conhecer toda a grade de pactuação que ele tem na região, e agora que nós estamos regionalizando o nosso SAMU já há algum tempo, temos que ter ampliada esse conhecimento, precisamos conhecer mais profundamente esses detalhes das cidades que estão conectadas ao nosso SAMU, como é que funciona, quais são as entidades que são pactuadas e qual é as habilidades que eles têm para socorrer os nossos pacientes. Então, ele regula as portas de urgência para todas as situações, inclusive para os serviços privados de atendimento móvel. Ele aciona os planos de atenção aos desastres, ele tem a obrigação, ele está na cabeça nessa situação, então, sempre que ele se deparar com a situação de múltiplas vítimas ou desastres, é ele que faz o acionamento, ele que comunica às autoridades, daí a importância dele ter disponível permanentemente um telefone, uma linha dedicada, com quem ele, e que essas pessoas, as autoridades, os diretores de hospitais, o corpo de bombeiros, polícia, todo esse pessoal tenha esse conhecimento, tenha essas linhas dedicadas para receber o chamado e as comunicações do médico regulador. Porque, às vezes, a gente liga para um diretor de um hospital e o diretor não atende, né? Dá a mínima bola para o médico regulador, ele não quer saber se o médico regulador está com um problema ou se está querendo resolver um problema daquela unidade, ou se está com uma situação crítica, né? Uma situação de um desastre ou um acidente com múltiplas vítimas. Então, é fundamental essa educação de todas essas pessoas e é fundamental a existência dessa linha dedicada. Porque é a única maneira que o médico tem, o regulador, de exercer a sua autoridade de autoridade pública, né, das urgências e emergências no atendimento pré-hospitalar móvel. E, então, ele vai se conectar, inclusive, com o complexo regulador de outras atividades do sistema público de saúde, como são os ambulatórios, a questão de exames, às vezes, é coisa que também o médico regulador precisa saber.
Então, fundamentalmente, essas atribuições, como elas são muitas, eu não coloquei elas na tela, né? Fiquei só comentando a respeito. Isso tem nas portarias, todos nós podemos acessar isso tranquilamente. Dentro do nosso ambiente de trabalho, nós temos duas situações específicas. Uma delas é o atendimento pré-hospitalar móvel, que é o atendimento primário daquela vítima que está numa situação emergencial. Então, ali é a dedicação maior que nós temos, a prioridade, inclusive, que nós temos. E também aquele trabalho interunidade de saúde, que são as TIHs, que é um atendimento secundário, também é uma prioridade, mas para um segundo momento, porque eu preciso fazer frente às demandas emergenciais que estão sem atendimento. Aquele paciente que já está numa unidade hospitalar, uma unidade de saúde, melhor dizendo, ele já está sendo assistido de alguma maneira. Bom, se eu não sei se estou muito rápido, o pessoal pode levantar a mão, porque eu aqui não enxergo a tela de vocês. Eu não sei se alguém está com alguma dificuldade ou se está pedindo para falar. A Tati, então, fica monitorando isso tudo, tá ok? Na atividade pré-hospitalar móvel, no atendimento primário, eu não sei também se a tela está sendo bem visualizada, está tudo ok, não está muito pequenas as letras. Preciso desse feedback de vocês. Se bem que agora eu não posso mais mudar a apresentação, né? Que já está feito, já está feito. Mas vamos adiante. Na nossa atividade pré-hospitalar móvel, que é o atendimento primário, nós temos várias etapas dessa atividade. Numa primeira etapa é o momento da recepção e registro do chamado do usuário, né, que pode ser um solicitante ou o próprio paciente. Então, essa é uma atividade muito interessante, porque já nesse primeiro momento, o TARM bem treinado e conhecendo todo o nosso sistema, ele já vai ficar alerta para os 3 possíveis S's da regulação médica das urgências e emergências. O primeiro S, que é o S de valência forte social, onde o TARM vai tomar conhecimento que se trata de uma pessoa de representatividade, se é o prefeito, se é o governador do estado, se é um deputado, se é o senador, se é o presidente da república, a pessoa que está tanto nos acionando, ou um possível paciente ou vítima. Então, essas situações são de valência forte social, e isso já desperta um alerta imediato em toda a equipe, porque é uma prioridade máxima. Ou quando, eventualmente, nós estamos diante de algum caso que desencadeia uma comoção social naquela localidade, naquela região ou naquele município. Então, quando se tratar de um chamado, uma entrada de um pedido de socorro pelo TARM, e ele já identificar essa valência forte social, ele vai ter, obrigatoriamente, que ter mais agilidade nessa coleta de informação e nesse registro desse caso, e o médico regulador também já vai ter certamente uma outra postura, porque isso realmente precisa ter uma postura mais eficiente, mais eficaz e imediata por conta dessa valência social, à medida que você pode ter, o caso pode se tratar de uma pessoa relevante para a sociedade. Não que o cidadão comum não seja, mas todos haveremos de convir que uma coisa é atender o prefeito e outra coisa é atender o pedreiro, ou o médico, ou um advogado. E a legislação está aí, ela não foi criada por nós, né? Então, se alguém estudou, pôs isso em análise crítica por autoridades, se todas elas entenderam por bem que nós temos que ter um comportamento diferente diante de uma situação de valência forte social, nós temos que cumprir, isso é uma regulamentação das portarias do atendimento móvel de urgência pré-hospitalar. A outra situação, o outro S, é quando se trata de um síndrome de etiologia potencialmente grave. Então, quando o solicitante nos fala que o indivíduo caiu do prédio, ou que ele foi baleado por uma espingarda de calibre 12, ou que foi atropelado por uma Scania, ou que está parindo, ou que está querendo suicidar, todas essas etiologias são etiologias de eventos potencialmente graves. Então, o alerta, a luz vermelha já fica acesa desde o momento que o TARM recebe esse chamado e coleta essas informações. Da mesma maneira,
quando nós temos um síndrome de semiologia potencialmente grave. Então, quando a informação é uma informação semiológica, de que a pessoa foi encontrada desmaiada, de que ela está roxa, de que ela não respira, de que ela não se mexe. Também isso se trata de esse é o terceiro S, então, que indica uma situação potencialmente grave e que carece de uma atenção diferenciada, ainda que todos se tratem de urgência e emergência. Então, quando o TARB faz essa identificação e localiza o chamado, né, ele já faz essa primeira classificação da situação, da origem do solicitante, se é um órgão público, se é um órgão, ou se é num ambiente de rua, não é? Numa via pública, numa estrada, enfim. Então, ele vai já te dando essas informações e o médico regulador já tem que estar ali alerta para ir utilizando essas informações para que elas lhe deem subsídio para as suas decisões. Né? A origem do solicitante, se ele é da área da saúde, se ele é um profissional de outra área, se ele é uma autoridade, tudo isso é importante que o TARB já identifique e registre devidamente enquanto ele recebe ele faz o atendimento desse solicitante. E a natureza do solicitante, se ele é da saúde, se ele é familiar da vítima ou do paciente, porque aí tudo isso envolve uma alteração, inclusive emocional, de quem está solicitando socorro para um familiar que está sendo acometido de uma situação grave com risco de morte. E para eles, para lembrar que para o cidadão comum, tudo é urgência e emergência para eles. Os nossos conceitos são diferenciados e até que eu consiga falar com ele, coletar informações para reverter em conhecimento para ele entender que aquilo não é propriamente uma situação crítica de risco iminente de morte, para que ele possa se acalmar, a gente precisa fazer esse atendimento e considerar aquela urgência como a urgência do cidadão leigo. O TARB tem que ter muita precisão nessa localização da cena, né? Utilizar muitos cruzamentos de ruas, que fica mais fácil de localizar, utilizar as referências de pontos que sejam efetivamente referências, como escola, um comércio conhecido, um templo, né? Uma repartição pública. Às vezes a gente ouve lá o TARB coletando informação de uma casa verde. Porra, uma casa verde, tem quantas casas verdes às vezes naquela rua? Tá certo que às vezes o solicitante também às vezes não sabe nem o nome da rua que ele está, né? A gente também tem se deparado com essas situações. Mas o TARB tem que ter essa perspicácia, ele tem que conhecer o município, e agora fica mais complexa a atividade do TARB, porque ele vai ter que conhecer Filadélfia, ele vai ter que conhecer Guaraí, ele vai ter que conhecer outras localidades, porque é a maneira que ele tem, inclusive, de se antecipar a determinadas situações quando um solicitante fala para ele que está num determinado lugar. Ele, conhecendo a localidade, ele já não precisa ficar fazendo muitas perguntas, ele já sabe aonde é, né? E aí, na segunda etapa, então, nós vamos para o trabalho do médico regulador propriamente dito. Então, ele vai fazer a abordagem do caso, e é o momento que o médico regulador faz a ausculta do solicitante ou do próprio paciente. E essa ausculta é uma ausculta médica, então ele vai utilizar de informações, de conhecimento técnico, científico, para fazer essa abordagem de maneira que ele consiga ter informações suficientes que subsidiem a sua formação, a sua a definição da estimativa de gravidade daquela situação. Então, é importante que ele consiga fazer isso de maneira, inclusive, rápida, né? Para que ele possa estimar de maneira imediata esse potencial e em função do motivo que o solicitante está apresentando para ele. Nesse mesmo tempo, ele já vai fazer uma espécie de apreciação da cena e das circunstâncias daquilo que está acontecendo lá, porque ele vai perguntar aonde o paciente está, como o paciente está, né? Então, tudo isso já dá algumas referências da cena para o médico regulador. E, com isso, ele vai estar estimando o grau de gravidade, ao mesmo tempo que ele precisa estar lembrando do grau de valência social daquela situação. Todas as situações que a gente atende, a gente tem que estar lembrando do possível grau de valência daquela situação. Um acidente numa hora de pique do trânsito no centro da cidade. Então, onde tem uma pessoa embaixo de um veículo,
certamente aquilo ali cria uma espécie de comoção. É uma colisão, às vezes, de um carro com uma moto com uma única vítima. Mas o fato da vítima estar numa região da cidade movimentada, no centro, onde tem mais pessoas circulando, inclusive a pé, e ele ficando embaixo do outro veículo, isso gera uma ansiedade, uma angústia, uma comoção na localidade. Então, é a maneira que a gente tem de estimar o grau de valência social, até para estabelecer para a equipe que vai fazer o atendimento, se a gente entender que vai uma equipe, pode até que esteja uma vítima consciente, sem nenhum sinal de fratura, ele poderia mandar como leve, mas em função dessa possibilidade da comoção, da valência social elevada, ele vai optar por enviar aquela unidade móvel como moderado. Então, dentro dessas elementos que o médico regulador vai utilizar, ele vai utilizar o interrogatório do ABCD. Ele vai investigar para cada situação como que está a via aérea daquele paciente, como que está a respiração do paciente, a parte circulatória e a parte neurológica. Independente do que o solicitante está informando para nós, nós devemos ter essa prática regular de todos os casos fazer esse questionamento, para que isso fique medular na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso raciocínio. Porque, por vezes, a gente, em função do que o paciente está perguntando, informando, aliás, o solicitante está informando uma questão lá, que não nos parece, sim, de maior gravidade, e a gente acaba abandonando o interrogatório ABCD. Mas é interessante que a gente possa fazer essa prática com regularidade. Então, em cima daquilo que o solicitante ou o paciente vai informar, nós vamos analisar os sinais ou os sintomas que ele apresentar, vamos investigar o modo de aparecimento, a intensidade, se alterou o grau de consciência do paciente ou o solicitante identifica que ele tenha modificado o seu grau de consciência, a sua função respiratória, se foi afetada, a cor das extremidades, dos lábios, lobo da orelha, o leito unguial, como está a responsividade desse paciente, se ele está desperto, se ele está comunicativo, se ele mantém os seus movimentos preservados, a sua força. Então, são instrumentos que o médico pode utilizar dentro do seu conhecimento científico para poder avaliar a gravidade do que está sendo relatado. Numa terceira etapa, então, feita essa avaliação da necessidade de intervenção, vem a decisão técnica, então, do médico regulador, que poderá ser uma orientação para que o solicitante ou o próprio paciente realize alguma coisa, né, tome alguma medida no sentido de poder amenizar ou até mesmo resolver aquela situação que ele está considerando crítica de abalo iminente da sua saúde. Ou enviar uma unidade móvel para fazer o atendimento daquele paciente ou daquela vítima. Nessa hora, ele deve ter também levar em consideração a questão da distância e tempo para que aquela unidade móvel chegue até aquele paciente ou aquela vítima. Então, esse recurso precisa fazer frente a isso de maneira eficaz. Ele não pode demorar para chegar lá. E hoje a gente tem tido algumas dificuldades nesse sentido por conta das comunicações com esse sistema que está sendo utilizado. Infelizmente, não atende eficazmente essa comunicação com as equipes. E lógico que no momento que ele entende que deve enviar uma unidade móvel, ele imediatamente não só envia pelo sistema, mas comunica o operador de frota que está liberando uma equipe para fazer o atendimento daquela demanda. Fica aqui, então, um alerta diferenciado de atenção mais aguçada quando a gente decide por uma orientação, né? Que a gente avalie bem aquilo que está sendo relatado para que não haja um dano grave caso a gente transfira a resolução daquela situação para um leigo, seja ele o próprio paciente ou algum familiar ou o próprio solicitante. Então, temos que ter muito, muito claro, e isso não é uma coisa simples, porque a gente sabe que a relação do médico regulador com o solicitante,
algumas vezes ela é conflituosa, porque o cara está só interessado em que você libere logo uma ambulância para fazer o atendimento, eles não querem responder perguntas, então, às vezes, eles tolhem uma série de informações do médico regulador que ele fica sem base para tomar a decisão mais acertada. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que decidir, então, só fica esse alerta para que a gente tenha mais cuidado e evite, às vezes, um dano maior. Das ocorrências clínicas de maior frequência que a gente tem dentro do SAMU, são aqueles relatos de que tem alguém desmaiado, né? Então, quando está esse relato e acompanhado de acho que está morto, cabe algumas perguntas que são específicas para avaliar se a pessoa está desperta, ou se ela está torporosa, né? Perguntar se a pessoa fala. Às vezes, algumas perguntas protocolares, elas podem induzir o paciente a dar uma resposta negativa para o médico regulador. Então, às vezes, a gente precisa trocar determinados questionamentos para que o solicitante possa nos dar uma resposta mais fiel, mais real da cena do que ele está presenciando, do que ele está vivenciando. Saber se a pessoa movimenta, a respeito da respiração, fazer a solicitação daquele comparativo da respiração do paciente ou da vítima com a do próprio solicitante. A questão da cor dos lábios, às vezes a gente não pergunta se a vítima é negra, ou se ela é branca, ou se ela é parda, enfim. Então, às vezes, a cor dos lábios pode ficar um pouco mascarada. Aí nós temos o lobo da orelha, temos o leito ungueal, né, as extremidades, que podem nos auxiliar nesse caso. Então, quando o médico entende que pode ser uma paciente que tenha tido uma lipotímia, um desmaio, mas que está com a função respiratória preservada, a neurológica não está afetada, apesar dele não estar comunicativo, ele pode regular uma equipe de suporte básico para fazer esse atendimento e deve manter por mais algum tempo ainda aquele interrogatório, porque na medida que as pessoas, o solicitante, sabe que a gente já liberou uma equipe, que a gente informa isso para ele dá uma tranquilizada e, inclusive, abre a guarda e relaxa e nos passa mais algumas informações que podem ser interessantes a gente passar para a equipe que está a caminho para fazer aquele atendimento. Caso o médico entenda que realmente trata-se de um paciente de alto risco, né, de suspeita forte de uma parada cardiorrespiratória, evidentemente ele vai regular uma equipe de suporte avançado para fazer aquele atendimento. Dos quadros sindrômicos, que a gente não faz diagnóstico ali na regulação médica, mas dos síndromes, o quadro sindrômico de relevância, talvez junto com a suspeita de AVE, é o quadro de dor torácica, por conta de que nós temos, quando tem bem caracterizado, um quadro de angina, o risco de um infarto e um risco de parada cardíaca e de óbito. Então, é um quadro que a abordagem tem que ser uma abordagem bastante firme, com um questionário bem específico para a gente saber o sexo do paciente, né, a faixa etária, que são elementos que nos dão indícios de um risco maior de que aquela pessoa esteja tendo uma dor torácica de origem cardiovascular. E se ela, logicamente, se ela tem fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o fumo, o sedentarismo, né, são fatores de risco para os pacientes terem doenças cardiovasculares e apresentarem quadro de dor torácica que possa ser sugestivo de angina. Então, é importante caracterizar a dor, e aí quem estuda medicina sabe como a gente faz a investigação semiológica de uma queixa de dor, o tempo de início, até porque, invariavelmente, os quadros de angina não terão tempo de duração muito longo, a duração da dor, a localização dela, tem localizações específicas, irradiação, o tipo de dor, a evolução dela, se esse paciente tem antecedentes coronarianos, se ele teve quadros anteriores. Então, é um questionário, assim, que o médico consegue realizar ele, às vezes, em menos de 1 minuto, principalmente quando o solicitante é colaborativo e percebe que é possível utilizar esse 1 minuto para fornecer essas informações para o médico regulador. Então, quando ele está à frente de um quadro atípico e sem antecedentes,
certamente uma unidade de suporte básico é suficiente para fazer frente àquela demanda. Quando ele está à frente e consegue caracterizar um quadro típico de uma angina, ou mesmo que seja um quadro atípico, mas que tenha antecedentes importantes, né, como hipertensão, diabetes, não precisa ter todos eles, evidentemente, e ter os fatores de risco, então a USA está indicada para fazer aquele atendimento para aquela situação, para aquela demanda. Assim que ele faz a liberação ou toma a decisão dele, ele permanece em linha fazendo orientações para o solicitante ou, eventualmente, para o próprio paciente, no sentido de o que ele já pode ir fazendo para facilitar, não propriamente para facilitar, mas para auxiliar nesse processo do atendimento dele. Então, ficar numa posição de repouso, numa posição confortável, frouxar as vestes. Se ele já é um paciente que tenha um passado, é provável que ele tenha um nitrato em casa, possa fazer uso sublingual ou AS infantil. Se ele está sozinho em casa, para que ele vá até a porta e abra a porta da residência para a equipe poder acessar e fazer o atendimento dele. Depois de tudo isso, ainda o médico regulador vai fazer o acompanhamento desse atendimento. Em se tratando de uma unidade de suporte básico, ele vai orientar como é que a equipe vai transportar o paciente, vai orientar o aporte de oxigênio, o controle rigoroso dos sinais vitais, mesmo que ele saiba que essa equipe tem capacidade para fazer tudo isso. E é evidente que vai regular esse paciente para um hospital que tenha UTI, porque são hospitais de risco. Nós aqui temos uma particularidade que o serviço que tem hemodinâmica, que atende os pacientes com doença coronariana, cardiovascular, é o Hospital do Unione, mas a gente não pode encaminhar o paciente diretamente para lá. Eles têm que ir para o hospital regional, porque é o hospital do SUS, credenciado, etc., para depois, então, eles serem transferidos para lá. No caso de ter sido encaminhado uma USA, ainda assim o médico vai conversar e trocar ideia com o intervencionista a respeito do eletrocardiograma, das drogas a serem utilizadas e até mesmo o uso do trombolítico, caso a situação esteja dentro daquela janela de oportunidade, conforme os protocolos estabelecem. Nas síndromes de hipertensão, a crise hipertensiva é certamente uma das situações críticas, então também a abordagem identificando o sexo, idade, as características daquele evento, se está acompanhado de vômito, de escotoma, de cefaleia, indicando que há um comprometimento de órgão-alvo, né? Se o paciente tem antecedentes, se ele faz tratamento, saber que droga que ele usa, a dosagem, que horas que ele tomou, né? Saber se esse paciente tem outros fatores de risco, como diabetes, fumo, obesidade, sedentarismo, estresse, coisas que a gente corriqueiramente conhece, mas que são importantes a gente fazer esse interrogatório, lembrando que tudo isso fica arquivado, gravado, e é um conteúdo que vai ser utilizado em qualquer demanda que possa surgir em função daquele atendimento. Então, quando tiver sinais de gravidade, com perda de consciência, com dispneia, sudorese, palidez, certamente o médico regulador irá determinar um atendimento pela equipe de suporte avançado. Sempre que tiver evidência de lesão de órgão-alvo, é importante que a gente faça isso, que a USA vá fazer o atendimento. Quando não tem indicativo de que há lesão de órgão-alvo, mas que tenha sido aferida a pressão desse paciente e até a diastólica esteja marcadamente elevada, a equipe do suporte básico ela tem condições de fazer o atendimento desse paciente. Mantemos também orientações no sentido do que ele pode fazer até que a equipe chegue lá. E fazer o acompanhamento do atendimento. Invariavelmente, os nossos acompanhamentos são só em função do que a equipe nos reporta uma vez feito o atendimento. Durante o atendimento, a gente deixa eles livres, com tempo disponível, para se preocupar só com o atendimento, não ficamos trocando informação com eles. E, no final, a decisão gestora para qual unidade esse paciente vai ser conduzido. Ok? Outra situação clínica bastante frequente são os pacientes diabéticos, síndrome diabético. Também a abordagem importante que a gente
identifique se esse paciente, o grau de consciência desse paciente, se ele está conseguindo falar, se ele está respirando, se tem alguma dificuldade para respirar, se ele usa medicação, que hora ele usou, a última vez que ele tomou, né, se ele tomou a dose certa, se ele se alimentou, como é o hábito alimentar desse paciente, porque é comum os pacientes diabéticos, assim como os pacientes hipertensos e os idosos, principalmente, têm algumas limitações de raciocínio, de memória, de visão, e às vezes eles pensam que já tomaram o remédio e aí não tomam, e na verdade eles não tinham tomado. Então, a gente tem, inclusive, que aconselhar os familiares desses pacientes para que eles assumam o controle, a responsabilidade para ministrar esses medicamentos e vigiar a alimentação desses pacientes para diminuir esses eventos, que são muito frequentes, né? Se o paciente sentiu algum mal-estar, se ele tem sudorese fria, se está agitado, se convulsionou, se está torporoso, se está irresponsivo, todas essas informações a gente consegue captar em pouco tempo para poder tomar a decisão, a fazer a avaliação crítica, né, do grau de risco daquela situação, para poder tomar uma decisão correta sobre como socorrer, como resolver aquela situação. Então, a decisão pela USA é quando nós temos já um comprometimento cerebral, mental, né, um grau de inconsciência, confusão mental, ou uma dificuldade respiratória, esforço respiratório, né, indicando que esse paciente está desidratado, além de estar com uma hipoglicemia, invariavelmente, mas também uma hiperglicemia. Nos demais casos, a unidade de suporte básico sempre tem conseguido fazer frente corretamente e adequadamente das situações. Também nesses casos, a gente faz algumas orientações, né, principalmente nos casos leves, mas também nos casos moderados e severos, a gente pode informar para os familiares como é que deve colocar o paciente para que ele esteja numa condição favorável para a equipe fazer o atendimento. E, lógico, fazemos também o acompanhamento dessas equipes na cena. E depois a decisão, né, da gestão para onde esse paciente vai ser referenciado. Nos quadros de comprometimento da função respiratória, talvez sejam os quadros mais angustiantes, e nós sabemos que são críticos também, pode ser uma crise asmática, um quadro pneumônico, uma bronquite, né? O paciente vai ter uma queixa de falta de ar, de cansaço. Então, caracterizar esse episódio, se ele tem alguns sintomas ou sinais associados, como a cianose, a sudorese, a taquicardia, a palpitação, né? A própria capacidade de falar, a confusão mental, se ele está responsivo ou não, se ele está utilizando a musculatura acessória, a cintura escapular, o pescoço, para fazer essa respiração, se o paciente tem sinais de exaustão, tudo isso a gente tem que buscar essas informações rapidamente para poder estabelecer a nossa situação de gravidade. E os antecedentes desse paciente, se ele já teve crises semelhantes, quanto tempo foi a última, se ele usa medicação, com que frequência ele usa medicação, qual é a frequência dessas crises mesmo com a medicação, se ele esteve internado, se ele já tem diagnóstico de doença cardiopulmonar, né, associada. Então, tudo isso vai nos dar subsídio para a gente decidir e estabelecer o grau de gravidade desse caso. E, claro, quando tem sinais de gravidade evidente, confusão, sonolência, torpor, cianose, o paciente não está conseguindo falar, tudo isso leva a uma inquietude da família. Então, são situações que estabelecem para nós uma situação de gravidade maior e, logicamente, aí a decisão é da USA fazer o atendimento desse paciente, por conta desses critérios de gravidade. Às vezes, uma crise asmática pode ser assustadora para o familiar, para o solicitante, mas quando a gente conversa e consegue ouvir a respiração do paciente, a gente percebe que é um quadro leve a moderado, então, no risco inferior, a gente pode estar, então, liberando uma equipe de suporte básico. Mantemos também algumas orientações para o paciente, né, na posição sentada, às vezes facilita para o paciente respirar, porque ele consegue se apoiar no assento da cadeira,
né? E aí a musculatura vai estar trabalhando melhor para auxiliar ele nesse processo. E até mesmo reutilizar um broncodilatador, um aerosol que ele esteja ambientado e tenha prescrito e tenha esse fármaco em casa, né? Fazer o acompanhamento das equipes, subsidiando alguma orientação que eles tenham necessidade de praticar nesse atendimento. Nos acidentes vasculares encefálicos, da mesma maneira, a gente faz aquela abordagem tentando identificar sexo e idade, porque nós sabemos que existem estatísticas que são preponderantes para determinadas faixas etárias, né, ou determinado sexo, o tempo de início daquele evento, para que a gente saiba já de imediato se está dentro da janela de oportunidade para esse paciente receber um trombolítico, se ele tem sintomas associados, como cefaleia, vômito, se apresentou uma crise convulsiva, se tem algum déficit neurológico localizado ou difuso, como uma hemiplegia ou hemiparesia, né? Saber se esse paciente já apresentou outros episódios, se ele tem uma cardiopatia associada, os tratamentos que ele realizou, todas essas informações a gente consegue colher em um curto espaço de tempo e definir o grau de risco, que logicamente será agravado quando você tiver o relato de que esse paciente já teve um AVE prévio, que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele é obeso, que ele é sedentário, que ele não toma medicação adequadamente, que ele não faz visitas periódicas na unidade básica de saúde, que ele mora sozinho. Então, são situações que vão subsidiar a nossa tomada de decisão e a definição da gravidade desse paciente. Claro que sinais de gravidade, como a perda da consciência, uma respiração ruidosa, que se perceba um esforço respiratório, ou que tenha tido convulsão, ou esteja em convulsão, são indicativos de que é um quadro de severidade maior. E aí, logicamente, nesses quadros típicos, né, e com antecedentes e sinais de gravidade, acionamos imediatamente a unidade de suporte avançado. Nos demais casos em que a gente percebe que não há complicações importantes, a unidade de suporte básico consegue fazer frente a isso. Também fazemos orientações na posição que deve colocar o paciente, principalmente se ele apresentou um episódio convulsivo, né? Para as equipes fazer a orientação do aporte de oxigênio, o controle dos sinais vitais, a posição lateralizada de segurança, caso ele tenha tido episódio de vômito ou, eventualmente, de convulsão. E, lógico, avaliar a nossa grade de referência para que esse paciente possa receber o melhor atendimento final na unidade hospitalar. Eu acho que eu vou deixar isso para o Danilo, hein, Danilo? O que você acha? Rapaz, o senhor que sabe. Eu vou falar, então, ainda da convulsão e depois um pouquinho sobre a parte de obstetrícia, do score de Malinas, e aí eu passo a bola para você. Tá, tranquilo. Então, nos quadros convulsivos, né, o síndrome de ataque convulsivo, a mesma abordagem que a gente faz nos outros casos, buscar o contexto com que aquele evento aconteceu, se houve trauma, se a crise já está finalizada, se teve vários episódios, se ele está salivando, se ainda persiste algum movimento involuntário, se a cianose dele é persistente, se a própria dificuldade respiratória é persistente. Isso às vezes a gente consegue ouvir uma respiração ruidosa ao telefone, se o paciente apresenta tremores, se apresentou a liberação de esfíncteres, todas as informações que nos dizem se é uma convulsão leve, moderada ou severa. Então, se eu tenho ainda os antecedentes indicando que ele tem um diagnóstico de epilepsia, que faz tratamento regular ou irregular, se ele é alcoólatra, se ele tem outras doenças associadas, se ele teve um trauma com menos de 12 horas, tudo isso vai estar subsidiando as minhas informações para que eu decida que tipo de suporte, né, que equipe a gente vai enviar para fazer o atendimento desse paciente. Então, quando ele tiver critérios de gravidade, que é a duração de uma crise convulsiva mais de 10 minutos, que o estado pós-comicial dele esteja alterado, com alguns tremores, com uma cianose persistente, com uma respiração ruidosa, né, uma cianose duradoura,
ou com convulsões recidivantes, ou se for uma criança menor de 12 meses, tudo isso me indica critério de gravidade e eu preciso enviar, então, uma equipe com uma qualificação diferenciada e com suporte técnico e de aparelhos, como é a equipe de suporte avançado. Nos demais casos, a grande maioria das vezes, a gente consegue que a equipe de suporte básico dê conta do recado, né? Faz também orientações para os familiares, para proteção, para que a pessoa não se machuque, evitar de colocar objetos ou, eventualmente, querer puxar a língua do paciente, que ainda tem gente que fala que vai fazer isso. Então, as mesmas orientações para que a equipe de suporte básico, principalmente, consiga dar o suporte adequado para esse paciente e conduzir até a referência com segurança. Então, para a gente finalizar essa parte, eu gostaria de abordar essa questão da regulação médica obstétrica, onde o grande foco da nossa investigação, quando fala ou com a gestante ou com o solicitante, é isso, é a gente preencher todos esses critérios do score de Malinas, investigando o número de gestações, e para cada situação eu vou ter um score, 0 pontos, 1 ponto, 2 pontos, a duração do trabalho de parto, essa fica uma informação um pouco difícil das pacientes nos relatarem, mas algumas conseguem nos dizer com precisão, né, principalmente se for um parto natural, por via vaginal, elas conseguem dizer quanto tempo aproximadamente elas ficaram em trabalho de parto. A duração das contrações, se é menos de 1 minuto ou mais de 1 minuto, o intervalo entre as contrações, se é mais de 5 minutos, entre 5 e 3, ou se é menos de 3 minutos, o tempo de ruptura das membranas, então se ela informa que teve perda de líquido, ou se ela não teve perda de líquido, ou se a perda de líquido aconteceu há mais de 1 hora. Então, à medida que eu faço esse interrogatório, eu consigo estabelecer esse score de Malinas, que é o que vai nortear a minha decisão técnica. Quando eu tenho um score de Malinas menor que 5, eu tenho uma boa margem de informação de que há um tempo suficiente para que essa gestante possa ir até a unidade hospitalar num veículo comum. Né? Lembrar que eu devo avaliar a valência social, saber aonde ela está, quem é a própria pessoa, para poder, então, definir sobre a orientação de que ela vá com um veículo comum até a unidade de atendimento. Quando eu encontrar um score de Malinas de 5 a 7, é um atendimento que pode ser realizado pela unidade de suporte básico. Às vezes nós temos surpresas, né? A equipe vai lá, é um score de Malinas de 5 a 7, mas no meio do caminho as coisas se aceleram e a equipe chega lá e a gestante pariu, ou está em vias de. Mas quando for um score de Malinas acima de 7, certamente tem elementos suficientes para indicar que vai haver necessidade do atendimento médico, então nós temos que liberar a unidade de suporte avançado. Também naquelas situações em que há relato de que o parto está iminente, a pessoa que está solicitando, apesar da gente preencher o score de Malinas e está entre 5 e 7, mas a solicitante diz, olha, eu já estou vendo o cabelinho do bebê, ou estou vendo o pezinho do bebê. Então, eu estou ali com um parto iminente ou um trabalho de parto prematuro, essa paciente relata que fez consulta no pré-natal e que já foi alertada sobre essa possibilidade, né? Tem um ultrassom indicando que é uma placenta prévia. Então, essas informações todas não estão dentro desse score de Malinas, mas indicam para nós uma situação de gravidade maior. Ou se ela teve uma perda sanguínea de volume considerável, né? Trocar 3, 4, 5 absorventes, se ela tem história de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia, ou se ela está apresentando sinais premonitórios, dor de cabeça, algumas câimbras, tremores, né? E se ela tem o relato de ultrassom com placenta prévia e tem, eventualmente, descolamento de placenta, uma paciente que teve alguma dor aguda abdominal e que percebeu uma redução dos movimentos do bebê, eventualmente, ou um sangramento mais abundante via vaginal. Tudo isso, então, são situações que, mesmo não preenchendo um score de Malina 7, mas me indica gravidade, e esse paciente, aliás, essa paciente deve ser atendida, então, pela unidade de suporte avançado. Então, eu agradeço a atenção de vocês, acelerei ao máximo para dar bastante tempo para o Danilo falar,
mas continuo à disposição para eventuais questionamentos daqui para o final da aula, tá bom? Pessoal, então deixa eu me apresentar. Me chamo Danilo Carvalho, tá? Eu sou médico, sou formado desde 2020 e para mim é uma honra estar aqui a pedido do Leo. A gente está comentando um pouquinho com vocês sobre a questão da regulação médica, que para a gente é um tema que é extremamente difícil. Quem trabalha lá conosco vê o quanto regular, entender sobre a gravidade, mesmo sem você estar lá do outro lado, é algo muito complexo. Tá? E assim, para mim também é uma honra ter como parceiro nessa conversa que a gente vai ter hoje aí o Dr. Ari, que é um dos nossos fundadores aí lá do SAMU, é um cara assim, que eu admiro bastante por toda essa carga que ele tem aí de conhecimento nessa área. Então, para mim é uma grande responsabilidade, inclusive, estar falando sobre esse tema com esse cara que para mim é um mestre nessa área, tá bom? Então, vamos lá. Ficou a cargo de eu trazer um pouquinho para vocês uma conversinha sobre essa questão de trauma, tá? Eu trouxe para vocês, na verdade, a parte do protocolo, não trouxe uma apresentação bonitinha como o Dr. Ari fez, tá? Eu trouxe já o protocolo mesmo, para a gente discutir alguns pontinhos que eu queria conversar com vocês. Existem alguns detalhes aqui sobre essa parte protocolar, elas são específicas de conhecimento médico, tá? Então existem alguns termos que eles vão fugir ao escopo de conhecimento de algumas pessoas que estão participando da nossa reunião, tá? Então, às vezes vai ter algum termo que a gente vai citar que para vocês vai ser um termo meio estranho. Então, se por acaso durante essa discussão surgir alguma dúvida, eu peço que vocês já lancem no chat que a gente ou muda o termo, tenta explicar melhor o que seria, tá bom? Em relação à abordagem dos casos de acidentes, quando a gente recebe o chamado, quando o TARM recebe o chamado, como o doutor Ali colocou, e que ele identifica para a gente a localização de onde foi que aconteceu aquele agravo, e o médico regulador ele recebe aquela ligação, aquele solicitante, existem alguns fatores que a gente tem que observar. E aí é justamente isso que está nesse item aqui de abordagem. Então a gente vai identificar primeiramente. Aqui a gente não está falando diretamente com o paciente, normalmente é um segundo solicitante que telefona para a gente. E um detalhe que é muito importante para a gente observar quando se trata de regulação médica é que muitas vezes a gente não tem aquela questão do exame físico ou da anamnese que a gente faz no consultório de forma presencial. Porque pensa o seguinte. Quando você vai no consultório fazer uma consulta com o médico, normalmente esse médico ele vai ter contato contigo e através dos sentidos dele, da visão, da audição, do olfato, do tato, ele vai obter alguns dados acerca daquela patologia, daquela doença que você trouxe para ele. E aí ele vai chegar em um diagnóstico. Quando a gente fala sobre regulação médica, a gente não tem esse contato físico. Então, acaba que os sentidos que você vai utilizar ao telefone é o sentido de quem está telefonando para você. Então, aquele solicitante ele tem que contribuir com aquele processo de regulação. Porque qual que é o momento que o regulador ele mais erra? É aquele momento em que o solicitante ele não contribui com a sua avaliação. Então, você não consegue utilizar os sentidos dele para fazer o seu exame, para você ter noção da gravidade daquela situação. Tá? Então, a gente normalmente questiona para o solicitante, cara, quantos anos que essa pessoa tem? Às vezes o solicitante não tem essa resposta. E aí, isso já falando para os colegas médicos. Aí é a hora que a gente pede para o solicitante observar e estimar quantos anos tu acha que ele tem. Beleza? Sexo é um dado importante para a gente poder avaliar. Outras coisas são circunstâncias do acidente. Por exemplo, existe uma diferença muito grande de uma pessoa que se acidenta em um cruzamento e uma pessoa que bate, por exemplo, em um veículo parado. Tá? Então, avaliar a cinemática, aquele contexto daquele trauma, é extremamente importante para a gente avaliar o grau de lesão que aquele paciente pode ter tido. Beleza? Mecanismo do acidente. Muitas vezes, quando a gente recebe esse tipo de chamado, existem alguns termos específicos que a gente tem que observar e que vai ser interessante para a gente dizer se aquilo ali é grave ou não é. Por exemplo, quando a gente recebe a notícia de que houve um capotamento, tá? Para nós médicos, isso é muito claro. É uma cinemática importantíssima. Porque se um veículo chegou a capotar, a gente tem diversas lesões aí possíveis e aquele trauma é um trauma grave. Então, muito provavelmente, existe indicação na unidade de suporte avançado nesse contexto. Tá? O outro detalhe é, por exemplo, se houve uma colisão simples, aquele indivíduo está ao solo e ele está, por exemplo, com o nível de consciência preservado. Aí a gente já começa a pensar que, às vezes, essa colisão não tem uma deformidade tão importante daqueles veículos, então já não é uma biomecânica tão intensa assim. Tá? Outro detalhe é sobre a questão de vítimas presas em ferragem. Tá? Se existe vítima presa em ferragem, provavelmente a gente vai precisar de apoio, de suporte, e é do Corpo de Bombeiros. Tá? E aí a gente manda a nossa equipe juntamente com o suporte do Corpo de Bombeiros para fazer a explicação dessa vítima. Outro ponto que é importante a gente observar é, naquele contexto, existe alguma vítima morta? Porque se aquele trauma foi suficiente para levar um indivíduo a óbito, os outros envolvidos naquele trauma, provavelmente eles têm alguma lesão grave. Então, se eu tenho alguma vítima em óbito naquela situação, provavelmente os outros, por ter lesão grave, eles vão ter indicação da unidade de suporte avançado. Tá? Outras perguntas importantes é acerca do ABCDE, que o doutor muito bem mencionou. E aí eu quero destacar um grande ponto para a gente, que às vezes a gente, como médico, e aqui já falando para os colegas, tá? Muitas vezes a gente acaba induzindo o solicitante, isso serve tanto para a consulta presencial quanto para a regulação médica. A gente acaba fazendo perguntas de forma muito direta, perguntas de sim ou não. E ao fazer perguntas de sim ou não, o solicitante, na intenção de te fazer mandar alguma viatura, ele vai te responder comumente que sim. Por exemplo, se tu pergunta se o cara está respirando, se o solicitante ele for um cara mais malandro, ele vai te dizer, cara, ele não está respirando, porque eu quero a viatura aqui. Tá? Então, quando a gente fala na parte da semiologia propriamente dita, induzir resposta de um paciente acaba prejudicando o seu julgamento clínico. Então, o mais interessante é você sempre jogar para o solicitante, assim como para o paciente na consulta presencial, perguntas mais abertas, de forma que ele te responda, ele precise pensar na situação para ele te responder. Então, ao invés de você perguntar para ele se o cara está respirando para ele te responder sim ou não, pergunte para ele se a respiração dele está mais rápida ou mais lenta que a sua. Porque dessa forma, se ele não estiver respirando, ele vai te dizer que não está respirando. Entendeu? Então, a gente vai tentando jogar dessa forma com o solicitante, que assim a gente acaba reduzindo um pouco o nosso risco de erro de julgamento. Tá bom? Em relação às outras perguntas, a respiração é um ponto importante.
Sangramento é outro ponto importante, por quê? Porque envolve uma orientação durante o processo de regulação. Se o cara está com sangramento muito intenso, por exemplo, e esse sangramento é passível de controle na cena, antes mesmo da nossa equipe chegar, é função do médico regulador orientar essa contenção do sangramento, antes que o paciente ele acabe piorando. Tá? Então é importante a gente saber disso também. Em relação aos outros dados disso daí, a gente vai perguntar sobre a situação da cena, para ver se a gente precisa de algum apoio aí dos órgãos de defesa, polícia militar, etc., para entender o contexto. Tá? E aí, esse protocolo aqui é um protocolo que a gente utiliza de forma mais oficial, que é o protocolo do SAMU de Sorocaba, tá? E aí, esse protocolo eu achei ele bem interessante porque ele traz pra gente de forma de diagnóstico sindrômico. Eu até deixei lá no grupo dos médicos pra gente se orientar em algumas situações aí que gera dúvida. E aí, ele deixa aqui as situações que são passíveis de envio de USA, passíveis de envio de USB, tá? E aí ele coloca assim, ó, acidente automobilístico sem vítima encarcerada, vítima fora do veículo e consciente, aí a viatura preferencial seria uma unidade de resgate, aqui, a UR, ou a unidade de suporte básico, tá? Pessoal, tá todo mundo conseguindo enxergar? As letras estão muito pequenas. Tá tranquilo, né? Tá ótimo, beleza. Em relação ao apoio, aí seria no contexto de uma segunda regulação. Uma vez que essa equipe chegou lá e viu que existe a necessidade do apoio, que aquela regulação, muitas vezes, a gente estimou alguma gravidade mais leve para aquela situação, e as unidades chegaram lá e perceberam que era mais grave, aí elas podem, através de regulação, solicitar apoio. Ou, muitas vezes, achou-se que tinha uma única vítima e encontrou uma segunda vítima. Pode-se solicitar apoio também, tá? Situação de capotamento, com ou sem vítima fora do veículo, ou com vítima encarcerada. E a gente mandaria aqui, no caso, as duas em conjunto. A unidade de resgate, que geralmente é do Corpo de Bombeiros, juntamente com a unidade de suporte avançado, porque se trata de um trauma com uma alta energia cinética, de um capotamento. Tá? Em relação à regulação, a gente poderia ter o apoio de uma unidade de suporte básico, caso as equipes que foram para a cena julgassem necessário. Na situação de atropelamento com vítima consciente, a unidade preferencial para envio é a unidade de suporte básico, e aí, normalmente, não se precisa de apoio nessa situação. Atropelamento com vítima inconsciente, isso aqui não tem discussão, seria USA, tá? E a gente poderia enviar, no caso, o suporte. Acidente em rodovia, a tendência é que se envia USA devido à velocidade daquela rodovia, tá? Então, provavelmente, os acidentes que a gente tem em rodovias costumam ser acidentes de alta energia cinética, com alto grau de deformidade veicular, e isso daí acaba comprometendo bastante o estado de saúde das vítimas, tá? Acidente de moto com vítima consciente, comumente é a USB, e acidente de moto com vítima inconsciente ou sinal de lesão exposta, a tendência é que se mande a unidade de suporte avançado, tá? Em relação às orientações para o solicitante, a gente faz orientações, primeiro, em relação à segurança do local. A nossa grande orientação é que se sinalize o local para que não haja um segundo acidente, para que aquele solicitante que está iniciando aquele socorro inicial, ele não seja uma segunda vítima. Assim como a gente se preocupa com a segurança das nossas equipes, é importante que a gente se preocupe também com a segurança daquele que está pedindo socorro. Tá? E aí, pedir para que se sinalize o local é importantíssimo. Outro detalhe é pedir para que não seja movimentada as vítimas, porque, por vezes, a gente acaba agravando alguma possível lesão que aquela vítima pode ter. Às vezes eles retiram o capacete, às vezes eles removem a vítima da cena. Aqui a gente tem um contexto que é meio difícil, né? Vítima, ainda mais quando aliás, aí, né? Por ser muito quente, aí o pessoal acaba removendo as vítimas lá do local, e isso daí acaba comprometendo, às vezes, numa situação aí que o paciente tem alguma lesão, isso pode piorar o estado dele, tá? A outra situação, né, no caso de vazamento de combustível, nessas situações também é importante orientar o solicitante para que ele tenha cuidado em relação a isso, e que, lógico, observe se de fato existe esse tipo de vazamento para a gente poder acionar os órgãos que são necessários, tá? Em relação à decisão gestora, a gente vai, lógico, buscar o serviço mais adequado nas nossas referências e vamos comunicar o serviço de destino aí, baseado na gravidade daquela situação que a gente regulou, tá bom? Um ponto que eu achei interessante, eu até queria comentar, é um caso que a gente atendeu recentemente, e isso daí casou muito bem o nosso treinamento que a gente teve recente entre os médicos, que a gente treinou justamente essa questão das mobilizações. E aí, durante esses treinamentos, a gente viu o quão puxado é esse trabalho de mobilizar uma vítima, pranchar, fazer mobilização de membro em 2 pessoas, e é bastante pesado isso. E aí, recentemente, a gente teve uma situação de um acidente que eu regulei, tá? Foi uma segunda-feira, tava eu e o Dr. Matheus. E aí, foi uma colisão, era uma vítima, um acidente de moto, essa vítima tinha uma fratura de fêmur, uma fratura exposta. E aí, eu já pensando nisso, a gente mandou a básica com o suporte da GEMAL, tá? E aí, nessa situação, existia toda uma comoção social, porque lá tava lotado de gente em volta. E aí, os meninos prontamente foram lá, auxiliaram essa unidade de suporte básico. E aí, em relação a essa decisão, é extremamente interessante a gente pensar no benefício que esse paciente teve em relação à velocidade do atendimento. Porque se a básica tivesse ido sozinha nessa situação, pense o quanto tempo a gente teria demorado nessa imobilização. E aí, estando as duas equipes em conjunto, e detalhe, a gente ainda descobriu depois que se tratava de 2 fraturas. Parece que ele tinha fratura de fêmur e fratura de tíbia, as duas eram expostas. Agora imagina o quanto que teria demorado se fosse a básica sozinha. Então, assim, isso é papel do médico regulador, fazer todo esse gerenciamento, pensando também pensando principalmente no bem-estar do paciente, tá? Passando adiante aqui, eu fiquei a cargo também de trazer um pouquinho para vocês sobre a questão do atendimento secundário. O Tari falou sobre a questão do atendimento primário, e aí só relembrando esse conceito para vocês, o atendimento primário é aquele que parte da rua, tá? Quando a gente recebe o chamado, que vem de qualquer lugar que não seja um estabelecimento de saúde, ok? Em relação ao atendimento secundário, é quando a gente recebe uma solicitação que advém de algum local de saúde. Então, para a gente ler o conceito ipsis literis. O atendimento secundário é aquele que é prestado a solicitações de ajuda, apoio, retaguarda ou transferência, oriunda de profissionais de saúde, equipes ou unidades de saúde de menor complexidade. Tá? E, normalmente, nessa situação, a gente tem o capricho de sempre zelar para que a situação ela seja sempre passada de médico para médico. Tá? E esse zelo ele é feito por quê? Porque existe toda uma pesquisa de dados técnicos que a gente precisa fazer, e que esses dados, a coleta dessas informações, elas são feitas de forma mais precisa quando são passadas de médico para médico. Tá? Então, esse capricho, na verdade, é pensando no bem-estar do paciente. Ok? Aí, o médico regulador ele tem o papel de avaliar a questão da pertinência daquela solicitação.
Não é porque o pedido, a solicitação, ela está vindo de um colega médico, que aquela solicitação ela é uma solicitação que tem uma justificativa plausível, tá? Por vezes a gente recebe solicitações que não tem fundamento algum, tá? Então, a gente vai avaliar o motivo dessa solicitação, a pertinência dessa solicitação e vamos definir com base nessa avaliação qual é o recurso mais adequado para aquele caso. E vamos avaliar, claro, se existe condição para efetuar essa transferência com a maior qualidade de segurança que a gente conseguiu ofertar para aquele paciente. Lógico que o atendimento secundário, ele não deve, em hipótese alguma, transpassar a importância do atendimento primário, ok? Haja visto que a vítima do atendimento secundário, ela está sob, muitas vezes, suporte médico, enquanto que aquela do atendimento primário não está. Caso não haja pertinência ou a justificativa não seja válida, e aí a gente vem num ponto bastante importante, tá? É dever do médico regulador fazer a orientação daquele colega ou daquele solicitante sobre como agir em relação àquele caso. Porque não é simplesmente dizer para o colega, cara, não tem justificativa, então ó, lava minhas mãos e se vira com o teu paciente. A gente tem esse papel de orientação, tá? Então, nós temos que orientar de maneira técnica sobre como que aquele colega pode manejar melhor aquele caso, porque a gente tem uma responsabilidade em relação àquele paciente. Porque, querendo ou não, caiu no nosso colo, tá? E aí, vem esse quadrozinho de atenção aqui, que nem precisou grifar, ele já veio grifado por conta, e também vou passar ele para vocês de forma literal. Nos casos de atendimento secundário, em que o paciente não tenha recebido os cuidados necessários para resolver a urgência, o pedido deve ser encarado e priorizado da mesma forma que o atendimento primário, devendo a resposta ser dada com a mesma presteza e prioridade que seria dada a uma solicitação advinda do domicílio ou de via pública, utilizando-se para tal, inclusive, de recurso de vaga zero quando necessário. Então, se aquele paciente está vindo de uma situação em que ele não recebeu aqueles cuidados que são necessários para a urgência dele, é um paciente que está, por exemplo, infartando, e esse paciente ele não teve naquela unidade os recursos necessários para resolver aquela urgência dele, ele vai ser encarado como se fosse uma solicitação de avaliação primária, tá? E aí esse paciente vai ter o atendimento dele direcionado com o grau de urgência de acordo com a avaliação primária, ok? Por fim, a gente vai discutir aqui, eu separei 5 casinhos clínicos aqui para a gente discutir, e aí eu queria convidar os colegas médicos para a gente ir fazendo alguns comentários aí acerca dos casos, só para a gente tentar dinamizar um pouquinho mais, tá? E eu deixei separado também só as páginas aqui dos protocolos, só para a gente dar uma revisadinha aí nas conduções desses casos. Vamos lá. Em relação aos casos clínicos, a solicitante informa que tem um paciente com dor no peito. Em relação às perguntas, o que a gente poderia perguntar para essa solicitante? Alguém pode ajudar a gente? Inicia com a faixa etária, sexo, há quanto tempo? Basicamente, características semiológicas da dor, né, doutor? Excelente. E assim, como o doutor Ari me ensinou, porque quando eu entrei pro SAMU, o doutor Ari, se não me engano, ele estava de licença na época, e aí depois ele retornou. E aí era um medo muito grande que eu tinha, era de fazer regulação, né? Como eu acho que todo colega que entra pro SAMU. E ele me ensinou bastante essa questão de sempre jogar perguntas abertas, né? E aí, quando a gente for perguntar acerca dessas dores, essas características semiológicas que a gente precisa interrogar nessas situações, sempre jogar de forma aberta para esse paciente. Não perguntar, por exemplo, se a dor desse paciente, está doendo lá no peito esquerdo. Tipo assim, joga aberto. Pede para ele apontar onde é que está doendo. Aí o paciente vai colocar a mão onde está doendo. E o solicitante descreve. Ao descrever, se ele estiver doendo de fato, no meio do peito, do lado esquerdo, ele vai dizer para você onde está doendo. Isso vai facilitando a questão do seu raciocínio e vai permitindo que você tenha uma avaliação mais precisa daquele sintoma, tá? Então, ó, sobre as características aqui, é um paciente que está consciente, ele informa ter 57 anos, os antecedentes dele é de hipertensão e tabagismo. Além disso, ele informa também que a dor ela iniciou há mais ou menos 30 minutos, e aí essa coleta, ela pode ser feita com o solicitante? Pode. Idealmente, essa coleta seria preferencialmente feita com o próprio paciente, já visto que ele está consciente, ele está respondendo essas perguntas, então a gente consegue uma maior precisão das informações, coletando as informações diretamente do paciente, tá? Então, sempre que possível, pedir para falar com o solicitante, é inclusive uma característica, assim, que eu acho bem interessante da regulação que a doutora Charriene faz, se me permite falar. Ela tem esse hábito mesmo de questionar diretamente com o paciente, de mesmo colocar dessa forma para falar com o próprio paciente, não com o solicitante. Isso daí acaba melhorando bastante essa questão da avaliação, tá? Pode falar, Danilo. Eu uso para falar com o paciente. Boa noite, gente, a todos, já que ele falou meu nome aí. É porque, assim, eu falando com o paciente, eu vou observar a consciência, eu consigo escutar a respiração. Então, eu consigo gravar, depois de falar que ele não estava falando, né, nem respirando. Eu consigo puxar assunto e vou conversando, deixo gravado. E, às vezes, eu consigo conversar com ele e convencer que, no momento, não é um quadro que é um quadro clínico de urgência emergência para ser atendimento SAMU. Mas aí ele fala assim, não consegue falar. Eu falo, não, é a médica. Porque às vezes, a gente fala assim, regulação médica, boa noite, o médico SAMU, e o pessoal não sabe que está conversando com o médico. Mesmo você falando, eles acham, não, moço, chama moço. Eu falo, eu sou a médica do SAMU. Deixo bem claro que sou médica. Aí eles mudam até o tom, né? Já consegue ter avaliação melhor. Excelente. Isso daí acaba melhorando até essa questão do nosso julgamento clínico, né? Durante as nossas avaliações. E é sempre interessante tentar falar com o próprio paciente. E é uma dor de moderada intensidade. Então, assim, se a gente for avaliar esse paciente de 57 anos, hipertenso, tabagista, com uma dor que iniciou há mais ou menos 30 minutos, então uma dor aguda, tá? Iniciou depois de uma refeição. Então, a gente pode considerar aí que existe um certo grau de esforço, vamos colocar assim. É uma dor que irradia para o dorso. Não é o mais comum, mas pode ser infarto? Pode. Uma dor de moderada intensidade. E tem um outro detalhe ainda. Ele já teve episódios semelhantes antes. Isso daqui pode ser um infarto? Pô, claro que pode. Tá? E aí, nessa situação, que tipo de recurso que a gente enviaria, colegas? Entendeu aí? Evandão, me conta aí, Evandro. Que recurso que tu mandava para esse O Evandro que está na regulação, ele vai ter que regular. Quem está regulando é ele. Tá no mudo, Evandro. Eu cheguei agora da ocorrência, eu não ouvi o que você falou.
Cara, é um paciente de 57 anos, cara, que é tabagista e hipertenso. Ele começou uma dor no peito esquerdo com irradiação para dor, só mais ou menos 30 minutos. Foi desencadeada após a alimentação. Ele estava tomando café da manhã. E aí, essa dor ela é de moderada intensidade e ele já teve episódios semelhantes prévios, associados a esforço. Que tipo de recurso que você mandaria no caso desse paciente? Usa ou básica? Usa. Perfeito. Pensando numa dor mais típica, né? Na verdade, é uma angina estável que está se tornando instável, né? Então, isso dela complicar agora é maior e a necessidade nesse suporte avançado. Isso, Perfeito, perfeito. E aí, assim, a gente cai justamente naquilo que o doutor Ari muito bem explicou, né? Acerca dessa necessidade que existe da gente avaliar. Cara, será que esse caso que eu estou recebendo, esse caso que estão trazendo para mim pelo telefone, ele, de fato, ele vai precisar de um atendimento médico? Porque, cara, ao receber esse caso, é inegável que esse cara ele vai precisar de um eletrocardiograma, ele vai precisar ser avaliado, consulta, ele vai precisar ser medicado, tá? Então, assim, provavelmente esse paciente vai realmente precisar de um suporte avançado, tá? A gente tem uma outra paciente aqui com esse casinho e a queixa dela é dor de cabeça, tá? Quem me diz aí o que a gente perguntaria no caso dessa paciente? Mas sempre quando iniciou, Pode falar, doutora. início, né? Quando iniciou, né? Aham. Idade dela, né? Idade, início, você viu a medicação. Perfeito. É uma jovem de 22 anos, tá? Ela tem uma cefaleia holocraniana, e aí, assim, para explicar melhor o termo, é uma dor de cabeça que fica na cabeça inteira, tá? Ela iniciou há mais ou menos 3 dias e está relacionada com o período menstrual dela. E outro detalhe, não tem nenhum outro sintoma associado a esse quadro dela, tá? Essa paciente aqui é aquele perfil típico que normalmente liga, comumente liga de um bairro mais afastado, é uma paciente comumente que ela precisa, na verdade, ou de uma orientação, muitas vezes ela liga querendo um transporte, às vezes para a unidade hospitalar, e aí é a hora que a gente tem que ter jogo de cintura para tentar orientar essa paciente acerca da necessidade de ser medicada em casa e acerca que não é um quadro de urgência, tá? E é esse perfil de paciente que a gente faz orientação, explica acerca desse quadro dela, que é um quadro leve, tá? E normalmente orienta sobre o que ela pode estar utilizando para melhorar esse sintoma, tá bom? Agora, eu trouxe para vocês um caso que a gente atende com muita frequência aí, quem dá plantão aí na USA vê isso com muita frequência. O solicitante informa que o cara surtou, tá? E aí, eu trouxe esse caso porque existe um protocolo interno, que ele é bem consolidado, eu acho que a maioria dos nossos colegas, eles têm isso de forma bem medular, em relação a saber o que é, de fato, o surto e o que não é. Mas eu queria destacar um detalhe para vocês, porque muitas vezes existem situações que a gente acaba pegando um conflito familiar, às vezes a solicitante brigou com aquele paciente ele faz uso de medicação controlada. Hoje é muito comum uma pessoa, às vezes, usar um escitalopram da vida para transtorno ansioso, e aí só por causa disso diz que a pessoa toma remédio controlado, às vezes a gente nem se interessa em perguntar o que a pessoa toma, e aí já interpreta que é QDU, e a solicitante vai te levando naquela maciota até que tu de repente, mandou, deslocou 2 equipes, a unidade de suporte avançado junto com a polícia militar. Chegou lá, descobre que é uma briga de família. Porque a mãe não concorda com a atitude lá da filha, e a filha, por exemplo, quer sair, e aí acaba brigando. Então, isso daí é um ponto extremamente importante, da gente conseguir detalhar aquela situação para, de fato, entender se trata de um surto, ou se é uma situação de um transtorno, mesmo um conflito familiar, ou às vezes só uma perturbação de ordem pública, tá? Então, ao perguntar, especialmente acerca da agressividade, que é um ponto que eu acho que é definidor de conduta pra gente, tá? Porque quando a gente vai pensar nessa questão de regular, se falou que tá agressivo, a gente já pensa, usa com TPC. Falou que não está agressivo, a gente pensa mais, talvez, numa unidade de suporte básico ou uma orientação, tá? Em relação à agressividade, se você perguntar diretamente para o solicitante se o paciente ele está agressivo, se o solicitante for um malandrão e quiser que tu envie o recurso, ele vai dizer que sim, ele está agressivo. Então, qual seria a pergunta ideal para a gente fazer nesse contexto? Olhando para ele agora, o que ele está fazendo? Aí o solicitante vai descrever para você o que o paciente está fazendo. Se o paciente ele tiver de fato agressivo, ele vai descrever para você uma cena de agressão, seja heteroagressividade ou autoagressividade. Ou o paciente vai estar batendo em alguém, ou ele vai estar se machucando. E aí, nesse contexto, de fato, indica a unidade de suporte avançado. Tá bom? Então, avaliando aqui sobre o caso, é um paciente de 44 anos, ele já tem transtorno de esquizofrenia e está com tratamento irregular. Isso geralmente é um quadro clássico, geralmente é aquele paciente que não retornou, não foi para o retorno dele, ele não pegou a receita, às vezes está sem condição dele comprar a medicação, ou às vezes existe uma recusa dele em fazer esse tratamento de forma regular, e por isso ele acaba evoluindo com surto. O outro detalhe que a gente também acaba vendo com certa frequência é a associação da medicação controlada com outras drogas, tá? Sejam drogas lícitas ou ilícitas. E aí, a solicitante informa também que o paciente passou a noite sem dormir, ele está agitado e quebrou os móveis da casa. Ele ameaça matar familiares. Então, se ela verbalizou isso para você, então isso já indica a unidade de suporte avançado, porque existe risco para terceiros. E aí, nesse contexto, ele está portando objeto lesivo, e aí é interessante a gente caracterizar que tipo de objeto é. E um contexto que é importante aqui, especialmente para os colegas médicos, é a gente avaliar, porque a gente tem 2 tipos de suporte que a gente pode solicitar em relação à segurança da nossa equipe: a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Só que, pensando na segurança do paciente, tá? A Guarda Municipal, ela só é munida de armas letais. Ela só é munida de pistola, de armas que podem causar lesão e podem fazer o paciente evoluir a óbito. E já a nossa polícia militar, ela é dotada, além das armas letais, de armas não letais. Então, talvez nesse contexto, o paciente está portando objeto lesivo. Nesse contexto, talvez fosse mais interessante a gente pensar em solicitar apoio para a polícia militar. Porque talvez esse paciente ele pode, em um surto aí heteroagressivo, precisar de uma imobilização um pouco mais vigorosa. E aí, utilizar uma arma letal pode expor a um risco maior, tá bom? Só uma observação. Por último, a solicitante informa então que teve um acidente aqui e o cara está caído no chão com a perna sangrando. E aí, a gente, ao caracterizar, nós normalmente perguntamos, né, quais os veículos estão envolvidos aí nesse acidente. Aí o solicitante informou que é uma moto e um carro.
nós perguntamos quantas vítimas são, né? E aí, nesse contexto de perguntas, aí ela informou que ele foi arremessado aí cerca de 3 metros para frente depois dessa colisão. Então, existe um certo grau de energia cinética aí. Ele está com sangramento na perna e tem exposição óssea com provável fratura de fêmur. Ele ainda está com capacete. Então, se o paciente ele não removeu o capacete, isso já acende o alerta pra gente. Pô, será que esse cara está consciente? E aí é a hora da gente começar a estimular esse paciente. Aí, ao estimular ele, a gente acabou descobrindo que ele está consciente e queixa algia no local da lesão. Tranquilo aqui? Deixa eu passar aqui. Esse outro caso aqui foi um caso interessante. Foi um caso de um paciente, foi até o Matheus que atendeu. Aliás, foi o Matheus ou foi o Joilson. Eu não lembro quem era que estava comigo nesse plantão. Mas foi uma situação de uma solicitante que telefonou pra gente informando sobre um neném que estava engasgado. E ela falou que ele estava roxinho, ela fez toda uma descrição pra gente. E pelo relato dela, pelas perguntas que a gente fez, realmente estava bastante. E aí, essas situações a gente costuma mandar usa, né? Só que, boa parte, graças a Deus, dessas situações, só com as orientações telefônicas a gente consegue fazer com que ocorra a reversão desse caso. Só que esse caso, para mim, foi bem emblemático, porque eu fiquei tentando orientar essa solicitante pelo telefone e eu não consegui de forma alguma. Eu não estava conseguindo orientar. Eu falava para ela, explicava para ela como fazia e ela parece que não estava conseguindo fazer. Eu sei que nessa situação de desespero, eu falei, mulher, faz o seguinte, eu vou pegar seu telefone aqui, eu vou te telefonar pelo WhatsApp por vídeo e eu vou te mostrar como é que faz. E aí acabou que consegui ligar para ela por vídeo e aí durante o plantão mostrei para ela como é que faz a manobra, ela conseguiu fazer até que eu ouvi no fundo o bebê chorando. Eu falei, cara, graças a Deus, quando eu chego lá, tudo certo, o bebê coradinho, tava tudo bem. Então, assim, existem algumas situações que elas marcam bastante a gente e que nesse processo de regulação, muitas vezes a gente acaba extrapolando o protocolo. Eu sei que isso não é uma situação típica, não é uma situação que ela deve acontecer, mas é uma situação que a gente acaba agindo de uma forma atípica, visando justamente tentar salvar aquela situação, que também pra gente foi uma situação extremamente atípica. Então, a solicitante chorosa informa, meu filho tá molinho e não tá chorando nem reagindo. Não percebe movimento respiratório e ela relata que ele está com a boquinha roxa. É um pré-escolar de 11 meses, não tem nenhuma comorbidade e houve um engasgo com alimento sólido, um pedaço de fruta. E aí, nesse contexto, não existe dúvida sobre a questão do envio da usa. Tá? Então, pessoal, era basicamente assim, essa conversa que eu queria ter com vocês, para a gente tentar mostrar um pouquinho sobre essa vivência, lógico que muito longe da experiência que é estar nessa cadeira que o Evandro não, aliás, que a Xavier está hoje, tá? Mas para vocês entenderem um pouco do que a gente passa e a dificuldade que é estar nesse papel, existe uma responsabilidade muito grande de nós enquanto médicos, lógico, toda a nossa equipe, ela tem uma responsabilidade muito grande, mas o médico regulador, enquanto aquele maestro de toda essa organização, ele acaba sofrendo uma pressão muito grande, tá? Então, espero que a gente tenha sido claro aí com as explicações e estamos abertos às perguntas.